Bom dia, garotada da Escola Mestre Jesus, garotada do 7º ano. Aqui é o professor Newton de História e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Lembrando que nós estamos aí no capítulo 13 do módulo 4, certo? Chegada dos franceses e dos holandeses. Então, na última aula, nós conversamos sobre os combates, os conflitos entre franceses e portugueses e holandeses e portugueses pelo território do Brasil, por essa exploração do território brasileiro, certo? Hoje, a nossa aula vai ser um pouquinho mais curtinha e vai ter bastante exercício para que vocês realizem, tá? Porque hoje nós vamos encerrar esse capítulo 13, um capítulo pequeno, então em 2 aulas deu para a gente concluir aí bem explicadinho, certo? Queridos, peguem o livro de vocês que nós vamos utilizar na aula. Na aula de hoje nós vamos trabalhar da página 8 até a página 13, tá? Que nós vamos conversar na aula de hoje. No caso aí, a página 11 e 13 é de exercício, tá? Então, a partir da página 8, certo? Abra lá que eu quero que vocês deem uma olhada numa tabela que tem lá e num texto também que tem na página 10. Tranquilo? Então, vamos lá, querido. Quilombos. Quilombos e a resistência africana à escravidão. Então, vamos lá. Antes da gente passar a falar propriamente do que eram os quilombos, né? Inclusive eu coloquei aí um slide para você explicando certinho o que é esse quilombo. A gente precisa entender o seguinte. Garotada, todo desenvolvimento econômico, todo desenvolvimento social que ocorreu no Brasil colonial só foi possível pela utilização da mão de obra escrava africana. Ou seja, a mão de obra escrava africana foi de suma importância para que o Brasil se desenvolvesse e pudesse ser extraído daqui riquezas. Sem a utilização dessa mão de obra escrava africana, eles não teriam tido sucesso. Tamanha era a importância desses africanos, certo? Então, à medida aí que a produção açucareira, que vocês já estudaram comigo, nós já conversamos no módulo 3 sobre essa produção, conversamos no módulo 3 também do tráfico de escravos para o Brasil. Então, à medida que a produção do açúcar ia aumentando, iam aparecendo novas atividades, se intensificava ainda mais o tráfico de africanos escravizados. No caso aí, né, o tráfico negreiro no Atlântico. E aí, agora eu quero que vocês peguem lá a página 8 do livro de vocês, no módulo 4, certo? Lá embaixo nós temos uma tabela, onde essa tabela vai apresentar o número de escravizados africanos que vão desembarcar no Brasil. E aí você tem os períodos, tá? E aí perceba, o que eu quero que você tenha em mente aí, é que a partir aí de 1650, você tem uma crescente nesses números, né? Então, por exemplo, de 1601 até 1625, vai lá para o total de escravizados no Brasil, foram 156. Só vou olhar para esse primeiro número, tá, gente? Para ser mais fácil da gente compreender. Quando chega de 1626 a 1650, você já tem 163. Já cresceu. E assim sucessivamente. Cada retângulozinho que você vai olhando, você vai perceber que vem aumentando o número de escravizados vindo para o Brasil. Até que no último período aí você tem 259.475. Ou seja, um número muito expressivo de africanos que vinham para trabalhar nas lavouras, principalmente de cana-de-açúcar, no Brasil colonial, certo? Como nesse período essa produção de cana-de-açúcar estava concentrada na região nordeste do Brasil, né? A maior parte dos escravos, e quando eu falo maior parte mesmo, né? Mais da metade dos escravizados que chegavam ao Brasil, né? Eles tinham como destino essas regiões, por exemplo, a capitania da Bahia e a capitania de Pernambuco,
foram uma das que mais receberam esses seres humanos escravizados. No caso, isso porque ali era o centro do crescimento econômico pela questão da produção de açúcar. Por isso era o centro econômico e por isso que a maior parte da mão de obra era enviada para lá. Então a gente conseguia ter nessas províncias do Nordeste, né, um número tão expressivo de africanos que a gente costuma dizer aí que era a maior população africana fora da África. Né? Então, onde tem mais africano no mundo? No continente africano. Mas fora o continente africano, naquele período, no Brasil. Até hoje, né? No caso, os afrodescendentes que representam no nosso país uma grande parcela da sociedade brasileira. Certo? Então, nós somos ainda o país que mais tem afrodescendentes fora da África. Então, queridos, por aí a gente compreende a importância dessa mão de obra e a quantidade de escravizados que foram trazidos para o Brasil. Né? Apesar aí desse grande número de africanos, para se utilizar da mão de obra deles, você já sabe, foi utilizado a violência, né? Então, todo esse processo de escravidão foi extremamente cruel para esses africanos que eram capturados e eram escravizados. Tá? Era preciso aí que os donos, os que se consideravam donos desses escravizados, os donos dos engenhos, eles precisavam criar várias maneiras aí para tentar garantir que essas pessoas escravizadas não se rebelassem, né, ou não fugissem e acabassem trabalhando, fazendo as tarefas que era o que eles queriam. Então, para tentar impedir isso, eles vão utilizar repressão, né, vão utilizar controle desses escravizados. Mesmo com toda essa repressão, mesmo com os castigos, mesmo com esse controle, os escravizados ainda vão conseguir desenvolver estratégias de resistência, ou seja, maneiras de se resistir a esse processo de escravidão que nós inclusive já conversamos também, certo? Então, a principal delas, inclusive quando a gente conversou, eu falei para vocês que não existia só a resistência através das fugas, né, através da violência. Tinha outras maneiras de resistir, como por exemplo fazendo corpo mole, às vezes cometendo suicídio, mantendo suas tradições, suas cantorias, também são considerados formas de resistência, certo? Mas a mais comum, a mais popular, sem dúvida, foram as fugas, certo? Então, esses escravizados muitas vezes acabavam fugindo e depois eles formavam o que a gente chama de quilombos. Então olha só, como está aí na tela de vocês, o que eram os quilombos? Os quilombos eram uma espécie de comunidade, né, composta por ex-escravos que fugiam das fazendas na época do Brasil colonial. Né? Esses espaços que a gente chama de quilombos, eles eram espaços para habitação e convivência, né? Nesses territórios aí, os afrodescendentes que fugiam garantiam a sobrevivência do grupo que vivia ali com eles, através da agricultura. Muitas vezes eles cometiam assaltos também a vilarejos próximos dos seus quilombos. Tá? Esses quilombos basicamente precisavam ser em lugares isolados, lugares escondidos, para que eles não pudessem ser recapturados. Certo? Então, nesses espaços, eles conseguiam aí garantir, além da subsistência, a preservação das suas tradições. Né? Tivemos vários quilombos no Brasil, cada quilombo funcionava de uma maneira própria, um diferente do outro, né? Mas a grande maioria contava aí com produção agrícola e produção, inclusive, de excedente. O que é essa produção de excedente? Você produz a mais do que aquilo que você precisa, porque esse a mais você vai utilizar para comercializar, você vai vender, você vai tentar conseguir recursos. E os quilombolas queriam conseguir recursos, por isso eles plantavam a mais, por isso eles também fabricavam utensílios de cerâmica, por exemplo, outras ferramentas para poder comercializar, porque eles precisavam comprar armas na ideia de tentar se defender, certo? Então, queridos, depois da abolição da escravidão, a maior parte das pessoas que viviam nesses quilombos continuou vivendo e trabalhando nesses quilombos, na mesma terra. Né?
E com o passar do tempo, eles começaram a lutar para que essas terras onde ficavam os antigos quilombos, né, elas fossem aí legalizadas, passassem a ser deles. Tá? Isso vai acontecer com a nossa Constituição de 1988. Essa Constituição vai fazer com que muitos desses quilombos passassem aí a ser considerados propriedades dos quilombolas que viviam ali, certo? Ou seja, dos descendentes dos escravos fugitivos que haviam criado o quilombo. Então é por isso que essa população quilombola tem uma relação com a terra, não só uma relação de posse, mas uma relação de identidade. Eles se identificam com aquela terra porque aquela terra fez parte da história daquela população que vive ali, certo? Da luta, da resistência dos descendentes daquele povo que está ali, certo? Então, alguns quilombos chegaram a ser incorporados a cidades, outros existem até os nossos dias ainda isolados dos centros urbanos, né? Porém, persiste ainda a preocupação com a preservação da cultura desses africanos e desses afrodescendentes nos quilombos. Tanto é que eles acabam transmitindo essas histórias, transmitindo a sua cultura para as novas gerações nas escolas e até mesmo por meio das pessoas mais velhas que contam histórias, né? A oralidade era muito importante para os africanos, não só no passado como no presente. Quando a gente fala oralidade, é essa conversa, esse contar histórias, fazer referência ao passado, certo? Gente, sem dúvida o quilombo mais famoso do Brasil, você já deve ter escutado falar, foi o quilombo dos Palmares, né? Ele foi criado ainda no século XVI, na Serra da Barriga, aí próximo a Maceió, em Alagoas, certo? Ele se manteve autossuficiente, ou seja, sem precisar adquirir outros recursos, tudo que eles precisavam para sobreviver, eles produziam dentro do quilombo, certo? Por isso que a gente diz que eles eram autossuficientes. E aí eles vão sobreviver, gente, por décadas. Inclusive, não eram só escravizados, ex-escravizados, né? Escravizados fugitivos, na verdade, nem afrodescendentes. Eles também aceitavam indígenas e até brancos que muitas vezes eram perseguidos aí pelos portugueses e acabavam se refugiando no quilombo dos Palmares, certo? Lá se formou aí um grande grupo de, inclusive, guerreiros que vão enfrentar 18 expedições militares que Portugal organizou. Portugal organizava expedições militares para ir no quilombo dos Palmares, destruir o quilombo e capturar os negros que habitavam ali. E essas expedições portuguesas, gente, o rei mandou 18 e elas foram vencidas. Tá? E essas expedições não foram só organizadas pelos portugueses, mas também por franceses e holandeses. Então, era um quilombo, é o mais importante, tamanha a resistência que eles conseguiram ter em face dos portugueses. Tá? A população aí desse quilombo vai chegar a ter cerca aí de 20 mil habitantes, gente, 20 mil habitantes, certo? Então o quilombo dos Palmares, ele vai se tornar um símbolo de resistência dos escravizados daquela época. Não só, né, pelo tempo que durou, mas também pelo temor que esse quilombo causou aos portugueses. Tanto é, gente, que o Zumbi, que foi durante um tempo líder do quilombo dos Palmares, ele foi tão importante que o rei Dom Pedro, né, II de Portugal, tratava ele com diplomacia, não como escravizado. E aí a gente vai ler um texto lá embaixo, ó, que diz assim, de um documentário aí sobre o quilombo dos Palmares, onde você tem uma carta que o rei de Portugal enviou para Zumbi. Então olha como o rei de Portugal tratava Zumbi na carta. Eu, lá embaixo, tá, no retângulozinho azul. Eu, o rei, faço saber a vós, capitão Zumbi dos Palmares, que hei por bem perdoar-vos de todos os excessos que haveis praticado, assim contra a minha real fazenda, como contra os povos da capitania de Pernambuco, e que assim o faço por entender que vossa rebeldia teve razão nas maldades praticadas por alguns maus senhores em desobediência às minhas reais ordens.
Convido-vos a assistir em qualquer instância que vos convier, com vossa mulher e vossos filhos, e todos os vossos capitães, livres de qualquer cativeiro ou sujeição, como meus fiéis e leais súditos, sob a minha real proteção. Olha só, né? O rei de Portugal aí tratando com diplomacia o Zumbi dos Palmares. Tamanha foi a dificuldade que ele enfrentou de conseguir destruir o Quilombo dos Palmares, né? Então, olha, eu perdoo o que foi feito, entendo que você teve razão no fazer, porque tiveram maus tratos aí de alguns senhores que não cumpriram o que eu ordenei, mas eu perdoo se vocês se tornarem reais súditos e vão ter a minha proteção, você, seu filho, seus capitães, né? Apesar dessa carta, né, tentando resolver o problema do Quilombo dos Palmares, a ameaça que o Quilombo dos Palmares representava, aí você pode entender, mas por que só não deixaram lá o Quilombo? Gente, por que eles tinham que destruir o Quilombo? Basicamente porque senão o Quilombo dos Palmares ia crescer, não só fisicamente, como ia crescer também como grande influência para que outros escravizados também sonhassem em fugir e construir um quilombo. Então a ideia de destruir o Quilombo dos Palmares era de mostrar para esses escravizados que não dava certo esse tipo de resistência. Por isso eles precisavam invadir e destruir, certo? O fato do Quilombo dos Palmares ter vencido aí várias expedições, né, enviadas e tudo mais, só causava desmoralização aí do governo português, do exército português, certo? Então, queridos, o que nós tínhamos para conversar hoje era isso. Fica para vocês o exercício da página 11 e 13. Fiquem com Deus e até a próxima.